Avante, roladores! Começando hoje mais quinta-feira para continuar a nossa mesa de Numenera 2. O esquisito, o complexo, o inexorável encontra-se aqui e agora retomaremos essa mesa. Aquelas ideias que vêm num flash de pensamentos. Eu olho pro Mitríades. Claramente acabamos de usar os efeitos de uma Numenera para ter um lapso temporal, correto? Correto. E se nós falássemos com o Shemok, junto com suas habilidades, talvez até do Saí, e conseguíssemos controlar esse avanço ou atraso no tempo, nós poderíamos voltar e impedir que uma determinada casa fosse traída da maneira que foi, ou nos adiantarmos e ver o reinado atual cair. Já imaginou os poderes que teríamos se controlássemos uma máquina temporal? Mexer com o tempo não é uma boa ideia. Imagine os conhecimentos que você teria se vislumbrasse os livros de uma biblioteca bem antiga que foi destruída com o tempo. Porra, a gente poderia viajar para as 9 eras anteriores. Entendeu? Boa, viajar eras passadas para que possamos... Eu tenho a tecnologia para fazer isso. Só não consigo fazer a máquina. Eu acho que poderíamos concentrar nosso esforço nisso. É o poder, meu amigo. O verdadeiro poder está diante de nós. Como um estudioso, o meu conhecimento é a minha arma. E eu obtive o meu conhecimento dos registros do passado. Qualquer mudança, qualquer alteração, eu posso jogar uma vida inteira de dedicação no lixo. Eu não posso fazer isso. Você seria a história. Você a escreveria da maneira que bem lhe fosse aceita. Você estaria vivendo os fatos que você só leu e ainda assim estaria vivenciando a experiência real. Porque nos livros... Eu não tô ouvindo isso, né? Vocês estão perto. Ou não, Dio, tu tá falando só pra ele? Tô falando pra ele, mas quando chega nesse grau da conversa, que o Shemok já tinha tentado nos transformar num mecha, eu digo: Shemok, aproxime-se, meu amigo. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. E se você disser que sim, é possível, teremos um belo projeto pela frente. E eu explico a eles o projeto que eu estou falando para o Mitríades. Shemok, você acha que seria possível isso com, digamos, o que seria necessário para fazermos isso? Pelo que pude canalizar de sua conversa, ela versa sobre coisas que me são interessantes, pois de todas as 9 eras que este mundo já viu, uma é de meu interesse extremo. Quanto a Mitríades, posso dizer com certa precisão que revisionismo histórico pode ser uma ferramenta, mas reescrever a história em sua fonte talvez seja um objetivo muito mais efetivo. O verdadeiro poder. Não posso dizer que sim ou que não, sem os devidos cálculos e os teoremas matemáticos. A física é uma matéria complexa e a quântica se aproxima do inimaginável. Existiu há muito tempo máquinas de computação quântica capazes de calcular inclusive até mesmo os transcursos do tempo. Poder esse dado aos luminarcas.
poderíamos acabar com a doença de Levete antes mesmo dela existir. Ou avançar para um futuro onde ela foi curada da forma que deveria. Poderíamos trazer a cura para o povo. Eu detenho apenas a teoria e a ciência por trás das Numeneras. Ainda precisamos do maquinário, engenharia necessária para produzir tal feito. Isso demandaria Nós temos um historiador que seria capaz de nos guiar por onde e por quanto tempo precisaríamos voltar para fazer as mudanças. Temos um engenheiro que está aí à disposição, caso ele queira participar do nosso projeto. Temos uma bioforma que estaria disposto a lutar para proteger-nos, caso algo dê errado. No caso seria eu. E temos um especialista em máquinas, que é o Shemok, e que não mediria esforços para que isso fosse alcançado. Cara, eu quero muito construir essa máquina e eu quero que ela dê errado, quebre e a gente fique perdido no tempo. A gente vai começar a campanha de Chrono Trigger. Digo, senhores, esse é o plano da Casa Morta. Vai dizer que não é gigante, Lucas, pensar nessa possibilidade. Sim. Vocês podem fazer isso. Estão convidados. A porta está aberta. Se quiserem adentrar. O pior é que tem uma Numenera, que é literalmente a máquina do tempo. Muito massa. Então já tem a regra, caso eu precise. Cara, Dio, eu dou um ponto de luck pra Dio só pela ideia, velho. Foi muito boa essa ideia. Gostei bastante. Dio, anota aí, lembrando que o máximo é 3, beleza? Eu também pego um, Dio. Não, só um por ação, né? Massa, a gente pode... Você lembra quando a gente absorveu, Lucas, a são... Peraí, eu tenho anotado aqui. Enquanto o Jefferson procura, Saiki, você percebe que agora que você saiu em meio ao seu transe, que o pessoal, sua equipe, sua comitiva está a discutir não só sobre uma possibilidade de curar a Levete, mas uma possibilidade de criar um maquinário fantástico suficiente para viajar por entre o tempo. Acho que a gente deveria dar um nome específico para nossa máquina do tempo, para ela ficar bem única. Você faz algo isso aí enquanto o pessoal está questionando isso aí? Ou não? Eu me aproximo. Coloco o Saik se aproxima, bota as mãos no ombro do Shemok e diz se há uma possibilidade de a gente voltar no tempo e de ter essa chave. Devemos tentar. E cara, esse vai ser o nome. A Chave das Eras. Muito massa. A Chave das Eras. Vamos para a Chave das Eras! E sobre a gente poder construir ou não, e farei tudo que está dentro do meu alcance, mas antes de tudo você venceu. Você venceu, Shemok. Não tem como a gente ter esse poder sem ser imortal ou viver muito mais do que vivemos. Ele fala isso. Então, Mitrides, pense com... O Shemok fica meio que bugado assim por um momento. Desculpa te interromper, Dio. Desculpa, pode falar. Não, tá tranquilo. Só disse ao Mitrides que ele pensasse com clareza que aceitasse nossa empreitada. Mitrides? Dormiu. Ele pode se perder numa era onde ele poderia ser um conquistador, guerreiro do cavalo, mongol, arqueiro.
ele é velho, então provavelmente ele dormiu. Estão me ouvindo? Alô? Agora sim. Tô sim. O Mitríades olha assim e diz: Eu não concordo com isso. Isso é uma tolice. Mas nós estamos juntos. Calma, André. Mas nós estamos juntos nisso até o pescoço. Então que seja. Se alguém vai registrar isso, seja eu. E tem outro detalhe, Metríades. O conhecimento, ele sempre tem mais a ser adquirido. Sendo com mais tempo, você vai pausar seu fim de tempo e simplesmente adquirir muito mais conhecimento. Conseguir mudar histórias. Com certeza você deve ter algo que se remoe por dentro. Eu falo, ele tem. Todos temos algo para. É que eu roubei as memórias dele. Bem, então. Lucas, é baseado em dimensões de bolso e buraco de minhoca. Sim, a ponto de. Einstein Rosen. Exatamente. Vamos tentar descansar um pouco. E pela manhã amadurecemos a ideia de. Eu já tentarmos descansei aqui- bastante. Eu agora vou fazer. E irei iniciar. Shemork, me auxilie nessa. E temos uma boa fonte de energia caso seja necessário. Eu mostro, sabe? Usaremos o que for possível. Voltaremos no tempo e consertaremos isso. Simples. Isso aí, você sabe que a fonte de energia que o Mormont fala é claramente insuficiente para uma máquina do tempo, beleza? Ah, é? A gente tem constrói uma a máquina. gente tem um sabre de luz que diz o contrário. Não, exatamente. O sabre de luz não é o suficiente para a máquina do tempo, como A energia. gente cria uma máquina que potencializa a máquina do sabre de luz para que ela seja suficiente. Sim, vocês podem tentar estudar o sabre para ver Sim, como ele gera potencializar os energia. efeitos dele. Sim, sim. E aquela É um Crystal dimensão Kyber. lá, aquela dimensão lá que a gente tinha, que eu tinha estudado o projeto dela. Eu Você ia começar o absorvi a dimensão de bolso e eu tenho ela comigo. Todos os dados e Ótimo. teoria relacionada a ela. Como o Jefferson passou no teste para entender. Com 20. Sim, para entender, ele mecanicamente não. Na ficção, ele digitaliza tudo para também ficar mais fácil poder passar as informações para vocês. Então, Dryon, Calma bora que fazer- tem o Jorge Sapateiro também. A gente chama ele Jorge Sapateiro. Venha para junto. Tecnobro, vem pra cá. ele Precisamos- olha para vocês e fala: Eu posso auxiliar com alguns conhecimentos, mas a viagem no tempo é algo que eu já vivenciei. Quê? Eu tô falando isso como play, não como Shemok. como assim? Como play, eu tô bebendo água e cuspindo assim. Uhum. Você já vivenciou e Sim. como era as eras antes dela? Isso é algo que vocês têm que descobrir por vocês mesmos. Resposta errada. Eu saco os cabos e conecto na cabeça dele assim. Você se aproxima dele, tenta conectar, faz primeiro um teste ou de agilidade ou de força. Dificuldade 8. Jefferson quer conectar o cabo em todo mundo, pô. Eu quero descobrir se ele de fato tem acesso a uma numenera que viabiliza o tempo. E a partir do conhecimento que ele tem dessa numenera, eu quero esse conhecimento dessa numenera. Faz um teste primeiro, ou de força ou de agilidade. Dificuldade 8, você escolhe. De força, agilidade. Vai ser um get over here. Posso usar um esforço? Sim, senhor, porque se você não usar, você não consegue passar. 8 é 24. Jefferson, Lucas, eu quero deixar um 8 é trigger. 24?
Eu quero deixar Caralho. um trigger aqui. Pode falar. Quando o Jefferson conseguir, o Mitríades vai abrir a bolsa e ele puxa um disco. Aparentemente é de madeira, mas se você pegar, você vê que é de metal envelhecido, tá ligado? Hum. E vai E botar pra trocar na vitrola dele. Não, e quando ele abre, ele puxa, ele consegue abrir esse disco, ele tem algo com pseudo-botões, e ele Uhum. consegue tirar algo parecido com sementes. Quando ele segurar o cara, o Mitríades vai abrir isso pra empurrar na goela do cara. É uma... Só pra sinalizar, Jefferson, é uma cifra que eu tenho, que pode te ajudar pra caralho. Boa, Tava guardando até agora. Boa. Aí, Boa. Cara, aí, ó, trabalho em equipe, porra. High five. Pô! Ei, velho, quero dar um ponto heróico aí, Evaldo. Ponto de luck. Também, vou dar um. Assim, vou corroborar esse ponto, que só pode dar um por ver. Achei confio. foda. Ajudando, pô. A mesa tá caminhando como deveria caminhar. Mesmo se esforçando, a dificuldade seria 21. Mas ele mesmo com fez um esforço, Tem uma coisa pra esforço. ajudar? Tu não tem um Ed, não? Jefferson falou pô. que você ia se esforçar uma vez, ele não falou mais Ô, nada. Jefferson, tu não tem Ed, não? Eu tenho. Eu vou rerolar aqui, Lucas. Não, eu tô com- perguntando se tu tem Ed na tua. Em Speed não. Em Speed não, nem Speed nem Might. Eu tenho em intelecto. Ó, eu posso ajudar segurando o cara. Pode. Ô, Lucas, eu vou usar minha armadilha de engate. Vocês são livres pra usar essas cifras de maneira criativa. Pronto, Quando eu vou ele usar fala minha a armadilha de resposta engate errada, aqui, ó. Peraí. Dio, fala Se aí. puder ajudar, Pode quando ele sim. fala resposta errada, eu quero meio que segurar o sapateiro pra ele engatar os cabos dele. Você vai pra cima. Beleza, Dio. Ô, Lucas, ô, Dio, cifra. Já que Evaldo vai usar dele, eu vou usar a minha também, a armadilha de engate. Quando ela é ativada, este dispositivo se torna uma armadilha de pressão que se fecha sobre qualquer coisa que pise nela. O dispositivo é similar a uma armadilha de urso, Qual o nível dela? mas com a habilidade ela é nível 6. Beleza. Seguinte. Fazes isso, já ativa a armadilha de osso. Quando ela se fecha nele, você vê que tanto o braço dele, que é forma de tentáculo, fecha num casulo translúcido. Trava nele. Lucas, antes Rapidão. disso eu quero. Só vou explicar o porquê. Ele é um nível Eu tenho mais que alto que a rolar? cifra. Não. A cifra tem nível. Quando o nível é inferior ao do alvo, ou da cifra, ou do inimigo, ela automaticamente falha. Beleza, então Por eu isso que eu posso pergunto o segurá-lo. nível. Quando ela se fecha, Dio, pode agir. Depois é Dryon. Pode agir, Dio. É mais, né? Sim. Eu quero 8 a segurá-lo. dificuldade. A dificuldade é 8 8. seria 8 vezes 2, é? É vezes 3. Pronto, eu posso gastar um Ed em força. Não, tu tem um edge, significa que tu gasta um ponto a menos. Só tem Ah, um ou tem dois? Um só, né? Em força só tem um. Beleza. Então significa que se você se esforçar uma vez, a dificuldade cai para 7 e você gasta 2 em vez de 3. Entretanto, Entendi. 7 é 21 no dado. Aí eu posso gastar o ponto de luck pra diminuir isso. Pode sim. Pronto, então eu vou gastar 2 pontos de luck pra diminuir essa dificuldade. A dificuldade tava em 7 e cai para 6, beleza? Beleza, tem que tirar 18, 18 ou mais. ou mais. Vamos lá. É exatamente 18. Vocês veem o que é o guerreiro Mormont. Pode falar, Dio. Seu Jorge, o meu ovo! Ele, São Jorge, o caralho! Aqui, ó. tava Deu o próximo. próprio dragão. Quando eu vejo que ele diz, não vou falar que o cara diz resposta errada, é basicamente no mesmo tempo. Quando eu vou tentar segurá-lo, usando um Irmão, o cara tem Golpe de informação jiu-jitsu, sobre tá ligado? sobre a parada que a gente quer saber e o cara não e poder, pô. eu vejo criando tipo aquela armadilha de urso que tenta prender ele não consegue, eu forço mais. Tipo num mata-leão forçante para que ele fique imóvel, enquanto o Shemok vem com seus cabos e acopla nele. Bicho, você só vê que nem Dio falou. Ele já dá um mata-leão, consegue estourar o casulo que ele tinha feito com o braço pseudópode que ele fica fazendo de material translúcido. Dio, você tá travando ele aí. Tu vê que ele tenta se mexer para um lado para o outro. Por enquanto tá travado.
Dryan, quer agir antes de Jefferson ou posso deixar Jefferson agir antes? Eu posso Vai. agir. Eu vou usar a minha habilidade ferramenta certa para o serviço certo. Puta que pariu, esse é meu garoto. Faz teu nome. Dry, eu quero expressar minha. Olha, na moral, Lucas, eu vou dar um ponto de luck aqui. Foder, porra, era o que eu queria. Beleza. Eu vou soltar. Tá ligado aquele dispositivo? Eu não sei se tu assistiu já. Thor Ragnarok. Pornhub. Não, Thor Ragnarok, tá ligado? Quando solta aquele negócio no pescoço que dá um choque. Só que a minha Sim! Um dissuasor de comportamento. Exatamente, né? Tipo, exato. Eu vou soltar esse dispositivo enquanto o Dio tá segurando nele. E Tu vou. tem esse dispositivo? Não, eu tenho uma ferramenta certa para o serviço certo que faz que eu crie uma. Sim, tô ligado. É um sempre o número teste de era que sirva intelecto. como isso. É sempre o teste de intelecto que Baseado tu na faz. situação, tu pode Ó, criar o qualquer nível coisa. dele é 8. Vocês já perceberam isso. Como o Dio tá imobilizando, eu vou deixar que seja um teste 6 de intelecto, certo? Beleza. Tem que ser 18 ou mais. Tem alguma coisa que quer usar? Eu quero utilizar a solução criativa. Já tá usando. Quando eu gasto. Não. Ah, é eu tô outro poder, foi usando mal. a ferramenta certa para o Beleza. serviço certo. Que eu gasto um esforço e ganha mais um. Beleza, então você vai gastar. Eu seu tenho esforço. 2 de Ed. Significa que você gasta um ponto só de intelecto. A Exato. dificuldade era 6, cai pra 4, certo? Mas eu vou gastar 2 pontos de luck. Beleza, era 4, cai pra 2. 6 ou mais, certo? Show. Joga aí. Jefferson pensando, porra, bicho, era isso que eu queria que vocês fizessem desde a primeira sessão e ninguém quis. Cara, quando você vê que ele tá sendo segurado por mata-leão, tu já começa, puxa da bolsa um monte de cifras miudezas, começa a formar, cria o colar. Tu sabe que dá pra usar umas poucas vezes, mas está pronto. Pronto. Dissuasor de comportamento. Vai travar no pescoço dele e vai esperar. Vou travar no pescoço dele. Você trava, a luzinha vermelha aparece, ele arregala os olhos. Eu vou pra cima agora, meu trigger, Lucas. Pode agir, Evaldo. A galera Beleza. fazendo montinho, cara. Eu não consigo pinar uma cifra, não, né? Infelizmente não dá. Pode ler aí ou falar. Depois eu vou remover a minha também. Vamos Cara, eu lá. esqueci até de anotar o que tá acontecendo. Então, De controle mental. Puta merda. Level 10. Level 10. Dá pra eu nerfar isso agora? Não. Eu tava aguardando desde o começo da campanha. Pode falar mais Durante ou menos. 10 minutos. meu irmão, o cara vai destravar o conhecimento da viagem no tempo com um dispositivo de controle mental total. Velho, Ele vai puta que dizer como pariu. fazer, meu É amigo. que é o seguinte, ó, esta cifra é composta Era por... pra Evaldo ganhar dois pontos de luck por essa ideia. Na moral, velho, uma cifra dessa, nível 10, pô, o cara vai gastar com a gente. Foi o que eu peguei no começo, eu segurei, eu sabia que ia bater o momento. Comecei o do ano vai ser agora. Esta cifra é composta por 2 dispositivos, uma injeção ou pílula e um disco de controle Uhum, ou tatuagem temporária, uhum, que aí é aquele discozinho de metal estilo amadeirado. certo. Durante 10 minutos, a tatuagem ou efeito de injeção ou pílula permite a comunicação mental a longa distância, assim como o controle de qualquer um que tomou a pílula ou injeção. Certo. É agora, pronto. O controlador pode mandar a criatura ao fazer qualquer coisa que faria. Como é que você faz pra força a goela abaixo ou vai falar alguma coisa antes? Eu vou forçar a goela, assim, eu simplesmente chego e digo: bom, então vamos ver quais histórias iremos descobrir aqui. E aí eu enfio na garganta dele. Beleza, não tem teste, o cara tá amarrado, não tem teste de nada. Você vê que ele tenta se debater, mas enfim. Tá ligado no filme Homem de Ferro 1, que tem um aparelhozinho que o Badstein ele fica Sim. acionando e o cara fica. Às vezes o cara fica saltando, o cara não consegue se mexer. E o cara fica todo letárgico, assim, como se fosse um cara todo fudido. Pronto, ele deve ficar desse jeito aí. Aham. Lucas pensando como é que eu dei esses presentes dessa galera. Aí eu olho Ah, assim, rolou no aleatório, Dil. Foi. Não foi o Lucas que deu nada, não. Ele só não imaginava que ele ia se fuder com isso.
Não, mas olho é bom usar isso. eu olho assim pra todos e digo: apenas uma regra. E aí, assim, olho citando para o cara: não prejudiquem a história a um nível que vá destruir ou prejudicar o meu povo. Fora isso, é tudo de vocês. Você responda o que eles perguntarem. Ele Toda a para verdade. de se debater, fica com as veias saltadas, com os olhos demonstrando que ele está levemente ausente, e ele olha pra vocês. O que vocês Gemok, perguntam? você sabe o que perguntar e o que fazer. Vai em frente. Aí ele faz aquela posição assim de perna cruzada enquanto flutua, se aproxima com ele com os dedos entrelaçados assim, ele abre os dedos e ele toca os dedos nas fontes assim do Sapateiro. do São Jorge. E aí ele toca assim, ele fala: eu preciso saber se você teve contato direto com a Numenera capaz de transcender os portões do tempo. Se sim, como ela funciona, onde você a obteve, ou como seríamos capazes de replicar tais feitos. Pois agora o tempo é a nossa chave, a chave para todas as eras. E não é dado a você o livre-arbítrio de nos negar. O senhor do santuário possui uma Numenera capaz de viajar no tempo. Um ponto de sorte aí de Luke pra Jeff sair. Parte do... Qual o senhor de qual santuário? O senhor desse santuário possui uma Numenera capaz de viajar no tempo. Você fala do irmão Olho. Ele balança positivamente a cabeça. O que ele é e qual sua principal fraqueza? Ele é um viajante. Eu acredito que ele não é desse tempo, nem mesmo dessa dimensão. Eu acredito que esse não é nem mesmo o corpo dele. Eu acredito Ele que é nós... capaz de ser dissuadido por lógica a nos entregar a Numenera ou será necessário animosidade? Eu não sei. Ele tem a Numenera ou a tecnologia capaz de recriá-la? Ele tem a Numenera. E eu acredito Eu olho que ele pro saiba. Saik. E eu acredito que ele saiba recriá-la. Dê as informações de como essa Numenera funciona. Eu O que não sei é como ela acionado? O que é acionado quando se viaja? O que acontece? Todos os detalhes. Onde ele guarda? Desculpa. Quando vocês falam isso, onde ele guarda, ele fala: fica à mostra na sala comunal, onde os sacerdotes se reúnem. Lucas, Faz eu parte do posso sacerdócio. cravar Pode as minhas. Eu posso cravar os meus dedos assim nas fontes dele e colocar os meus cabos dentro do cérebro dele para fazer o download de toda a planta baixa do templo vazio, ele por completo. Pode, como ele não resiste, porque o Evaldo usou o controle mental, não tem teste. Sim. Ótimo. Eu faço Melhor isso. fazer Eu, download de tudo, não? Que ele sabe. de tudo. Assim, eu não queria dizer agora. Qual o cérebro Não. dele? De todo Pra conhecimento, você sabe que não vai conseguir puxar coisas específicas. Não, sim. Lucas, eu vou arrancar o cérebro dele. Ah, eu vou preservar o cérebro dele, porque o cérebro dele vai servir para um grande amigo que deixamos numa respectiva cidade e vamos criar a máquina ideal. Só que aí os conhecimentos, exatamente, os conhecimentos necessários para isso precisa de um cérebro humano para a criação de um cérebro positrônico. Uhum. E ele é uma cobaia ideal, porque ele já tem esses enxertos de Numenera. E aí eu vou baixar a planta baixa do templo todo, entender o funcionamento do templo, pra gente conseguir se guiar por dentro do templo e tal. E vou tentar também absorver o máximo de conhecimento possível que ele tenha sobre a tecnologia que tem no templo. Isso aí, tu vai precisar fazer um teste, que é pra você compreender, beleza? Primeiro,
Como eu tenho compreendendo no Menera e o templo é baseado em... Sim, o tempo é uma Numenera. Faz um teste de inteligência, dificuldade 5 pra mim. 5 é 15 ou mais. Tu tem mais o que de perícia? Eu tenho entender no Menera especializado, Cai em 2, o especialista. e tem um esforço. Calma. Com o especialista cai em 2. A dificuldade era 5, cai pra 3. É 9 ou mais. Quer gastar esforço? Não, com 9 eu acho que é o suficiente. Qualquer coisa eu tenho 3 pontos de luck. Por que não já gasta um pra diminuir um passo? Pode gastar um ponto de luck para diminuir um passo? Eu tô Pode. permitindo, sim. Então sim, eu vou gastar um agora, Lucas. Pode Era diminuir um 3, cai pra 2, 6 ou mais. passo. Beleza, vou rolar agora. 18. Você para um tempo, começa a analisar. Lucas, já que a rolagem foi alta, eu posso dizer que eu baixei boa parte da vida dele, de como ele conseguiu esses enxertos no Menera e o controle do braço septopode dele pra mim. Controlar o braço não consegue, porque tá travado dentro do corpo dele, é um enxerto. Lucas, ele não vai usar mais o corpo, eu vou remover o cérebro dele. Você consegue controlar caso você consiga enxertar em algo ou em si mesmo. Em mim. Eu vou enxertar Consegue. no meu pescoço. Precisa Na de verdade, eu vou alguém enxertar pra... no meu ombro, assim. Precisa só de alguém pra implantar, mas é um teste não muito complicado. Mas isso tem alguma especificidade de Numenera? Alguma coisa? Eu vou rolar depois da sessão, mas... Beleza, pronto. Eu lamento muito, Jorge, mas a sua finalidade chegou ao fim. Eu vou absorver quem você é e o que você é. E você renascerá, não como Jorge ou como Arthur, como um tipo diferente de guerreiro de espada ou de lança. Você renascerá como... Como é o nome do deus da tempestade japonês? Raiji. Acho que não é Raijin, não. Peraí. Eu só lembro de Raiji tu falando. Izanagi. Izanagi! Você renascerá como Izanagi. E até lá, você será uma mente que acompanha a minha. E aí eu vou pegar o cérebro dele e vou envolver assim num globo de energia e vou assimilar o corpo dele com o Numenera e tudo. Ele vai virar só dados de poeira e o braço dele vai ficar aquele aparato septopó... Eu não sei dizer essa palavra. Septopópede? Que é... Pseudópode. Pseudópede. Quando você faz isso, você percebe que seu corpo em si começa a ficar instável. Dryan, você vê que o corpo do Shemok começa a ficar instável, ele começa a fazer umas coisas estranhas. Pra mantê-lo... Eu falo, Saiki, me ajude! E dessa vez eu falo quase como um ser humano, assim. Saiki, me ajude! Ah! Você precisa estabilizá-lo, só você consegue fazer isso. É um teste Beleza. de intelecto, dificuldade 3. Eu vou rolar um... Vou gastar um esforço Beleza, cai pra 2. e... Vou rolar. 15, você Beleza, consegue pra passar. estabilizar ele eu faço o seguinte, eu dou meio que um soco no braço. O braço ele dá uma estralada assim, depois eu o jogo no chão e começo a encaixar melhor o braço no corpo dele. Beleza. Acima do ombro, tá? Ou abaixo da axila, tu que sabe. Pode ser na testa não? Na testa isso é foda. Eu quero ter uma mão que sai da testa assim, um tentáculo. Não, eu vou botar tipo aquele bicho de Mortal Kombat. Goro? Goro na costela. Beleza. Ah, pode ser, massa. Depois de alguns instantes, você vê que Saí consegue terminar de estabilizar e implanta. Ô Lucas, eu corretamente consegui o braço. baixar a resolução também da doença de Levete, né? Você sabe o que é necessário. Há uma flor que cresce em meio às montanhas, deixa eu pegar o nome das montanhas, em meio ao Monte Zanlis. Nesse Monte Zanlis cresce uma flor que as pétalas são feitas de vidro. Lá, com essa flor, vocês podem utilizá-la como insumo
para a cura da doença. Você sabe agora também que muitos peregrinos passam pelo Monte Zamir. Beleza. Aparentemente precisamos voltar para o templo vazio. A menos que vocês queiram curar Levete da forma tradicional ou manipular o tempo para que todos nós possamos alcançar os nossos objetivos. Eu acredito que a manipulação temporal vai permitir que a gente alcance não só a cura, como tudo que a gente quer. Uhum. Eu concordo. A Numenera fica no centro do salão comunal do templo. Se é que essas máquinas comungam entre si fora de suas áreas de programação. Aí eu faço um scan assim, indo daquele ente piramidal assim completamente. Eu sei como operá-lo, entrar e sei onde está. O problema é o irmão Olho. Ele repousa lá dentro e é o detentor da Numenera. Ele é um viajante temporal e possivelmente ele já fez o transcurso de eras. Ele é uma espécie de máquina, ou algo além da compreensão de uma simples máquina. Eu acho que o que eu faço é irmos até o artefato. Lá vamos bolar um plano e tomarmos a posse dele. Vamos, Mitríades, vamos redefinir os conceitos de cultura e apropriação. E aí eu começo a flutuar, eu já boto o braço assim pra fora e começo a experimentar ele assim, como se ele fosse um... Fora ele ser manusear ele. braço extra que você consegue usar, o outro efeito dele eu vou rolar depois e te falo, beleza? Ele vai ter um efeito aleatório de uma Numenera. Esta não é a última? Hã? Não, é a última do ano só. Essa é a última do ano só, pô, mas Ah, próximo tá. ano continua nessa mesma. E uma coisa que vocês percebem, todos ao redor ficaram de boca aberta com o que vocês fizeram. Eles tomaram para si o corpo e a Numenera de um sacerdote do E o templo cérebro? vazio. Eles estão olhando com um misto Não são de muito melhores temor, que eles agora. de temor e admiração, devido à barbárie que vocês fizeram. Uma barbárie extremamente tecnológica e avançada, mas mesmo assim, algo bárbaro. Não se pode fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Vocês ainda possuem acesso ao santuário vazio. Vocês sabem, assim como o Shemok falou, o visitante, o senhor do santuário, repousa lá dentro. Também deve haver outros sacerdotes, sem falar de esquisitices Lucas. que lá existem. Lucas, Oi. já que eu tenho como entrar, abrir o portão do templo do vazio, Todos eu vou vocês abrir têm. para que todas as pessoas entrem ao mesmo tempo que a gente e comecem a criar uma balbúrdia dentro do templo. Ah, tu vai usar a chave que ele tinha acesso para abrir a porta. Aprovar as Sim. pessoas. Sim, Você para que faz isso cause uma distração enorme Ei. para os outros sacerdotes do Aí, templo. quando o Shemok abre esse portão, abre essa passagem, eu olho pro Mitríades e digo: Mitríades, faça o que você consegue fazer de melhor. Incite este povo a adentrar e a buscar o que é deles por direito. Ao menos faça-os pensar que eles têm direito de algo e que devem buscá-lo e tomar a força. Oi. Ouviu? Voltei agora. O personagem de Jefferson, o Shemok, ele vai permitir que a galera que tava fora Eu do abri a templo- Bastilha para os jacobinos. Isso, tá ligado? Aí Sei. eu pedi pra tu fazer um discurso, porque tu é o mais letrado, o mais do povão aí, pra Não incitar posso. esse povo. Não posso. Quem é a Mirila, pô? É, o meu personagem, ele não. É verdade. Ele consegue falar com vocês porque é uma galera pequena e tudo mais. Porém,
Em persuasão eu sou inábil, pô. Em etiqueta também. eu sou inábil. Bem, então eu vou chegar lá na Dio, quer frente. tentar? Vou tentar. Dio. Eu vou tentar. Eu vou gastar ajuda, eu vou usar ajuda quando o Dio for discursar. E eu vou discursar junto com ele, sabe? Como se fosse um partido mesmo. Eu vou ficar parado. Humanos unidos pelo controle das máquinas. As máquinas abrem as portas para vocês. Vamos comungar entre si. Eu vou Dryan, chegar você em- fala primeiro que você ajuda, depois Dio fala. E Dio faz o Ok. teste. Eu quero digo- ajudar também, Lucas. Como é que eu ajudo? Não precisa fazer rolagem. Só para- uma pessoa ajuda. Bora fazer como se fosse um sindicato, tá ligado? Só uma pessoa ajuda e a dificuldade cai em 1. Dryan, quer falar ou simplesmente vai Eu vou ajudar? falar. Ô, Lucas, lembrando que isso é pra causar uma distração em massa aí, pra Sim. os outros sacerdotes serem obrigados a Estou proteger o ciente, templo. Estou ciente. Vocês viveram em ruínas, buscando ser digno de algo. Mas hoje chegou o dia de vocês pegarem pra si tudo o que vocês almejam. O templo está aberto para vocês. Pegue, usufrua desse. Brad Pitt em Troia. A imortalidade é sua! Peguem! É de vocês! Apenas Desculpa, usufruam. Achei que era E, isso. e pegue tudo aquilo que vocês têm direito e que vocês buscam, pois vocês sabem no fundo que são dignos. Dio, a dificuldade era assim. Cai pra 4. O que você faz? Eu chego na frente da galera lá, quando ele fala isso. Eu 4 vezes tiro 3, meu 12. elmo, que é uma coisa que eu faço pouco. Uhum. Eu geralmente faço isso quando eu tô entre os meus. Eu digo: irmãos, eu conheço esse olhar que vocês estão. Eu já estive no lugar de vocês. Nós chegamos aqui como estranhos a vocês. Nós chegamos aqui, talvez até como pessoas Salteadores. que vocês não deveriam confiar. Mas hoje estamos aqui como irmãos. Estamos aqui como um único povo. Viemos para dar a vocês o que é de vocês por direito. Vocês que estavam ante uma cortina que não os permitia ter acesso a tudo isso que foi dado a tanta gente que não mereceu enquanto vocês peregrinavam aqui fora. Venham, senhores, unam-se a nós. Não como estranhos, mas sim como irmãos. Compartilhamos do mesmo sangue, do mesmo ideal. E agora compartilharemos do mesmo conhecimento. Avancem, homens. Eu dou E um bud de luck pra Dio. Eu dou pros dois. Porque foi bom os dois. Pra Eu Dryan e pra tenho- Dio, se for possível, Lucas. Sim. Eu tenho uma habilidade que é defensor da comunidade, tenho uma habilidade que é demonstração impressionante. Você pode usar as duas, como são duas coisas diferentes. A dificuldade que era 4 Uhum. cai pra 2. Batendo Seis escudo. ou mais. Se Dio passar, os caras já estão dizendo: Kazuma! Kazuma, o grande irmão! O grande irmão Kazuma! Kazuma, irmão! Ele é como nós! Ele é humano e entrou no templo! É intelecto, speed ou might? Intelecto. Beleza. Essa Might. capacidade de intelecto. Você dá um murro na porta. Pô, entra aí, porra! Sua Seis capacidade ou mais, de né? conversar. 6 ou mais. Beleza, vamos lá. 5. Eu Tem tenho um ponto de pra luck. rerolar? Tem. Gasta e Vamos rerola. lá. Aê, porra. 7. Mais que o suficiente. Quando você fala isso, todos eles começam a falar: vejam, eles carregam o símbolo da Casa Mormont. Eles vão nos ajudar. E quando eles vão falando isso, o Shemok já ativa a aprovação automática de todos eles. E aquelas esferas perfeitas que ficavam circundando o templo vazio diminuem de tamanho, começam a ir em velocidade assombrosa na direção de vários deles e circundando-os e falando: parabéns, você teve acesso garantido, pode adentrar no templo vazio. E eles vão fazendo isso várias vezes, enquanto Shemok vai liberando o acesso de todos eles.
E vocês veem que eles começam já a correr desesperadamente para saber o que é que tem dentro desse templo vazio. Aí quando entra, tá tudo vazio. Enquanto vocês veem aquela galera correndo desesperadamente, o que vocês vão fazer? Fechar o templo. Com eles dentro. Você vai tirar o acesso deles, que você não consegue fechar o templo, você consegue dar e tirar acesso. Primeiro eu vou esperar os alarmes dispararem, provavelmente. E aí eu vou tirar o acesso de um. Aí depois que o um perdeu o acesso e alguma contramedida afasta de todos. Vocês esperam, veem que eles gastam um bom tempo correndo, indo em direção. Depois que eles adentram, tu tira o acesso de um. Tira o acesso do outro. Depois tu não tem mais acesso a isso. Seu acesso foi revogado por alguém de patente maior. Beleza, eu só vou avançar em direção ao salão comunal agora que eu sei como operar o templo. Em meio ao vazio, eu já vou em direção à porta algorítmica e já giro os códigos para ativar ela. Vocês caminham em direção Com o ao acesso Calma. do sapateiro. Vocês caminham em direção ao templo. Ele se abre na frente de vocês, que nem da outra vez. Tudo à frente da porta que ele se abre é a escuridão completa. Vocês agora sabem, quando vocês derem um passo para frente, vocês estarão dentro da Numenera, que é o templo vazio. Vocês assim o fazem? Vamos lá, velho. Peraí. Joga um carinha desconhecido primeiro aí. Não, eles foram primeiro. Eles foram. Já se tirou acesso de um quando eles já tinham entrado. Tirou acesso de outro. Depois, Entendi. as permissões dele foram revogadas. Antes da gente entrar, Lucas. A gente tá dentro do templo, certo? Não, ainda não estão. Estão de frente ao templo vazio. A porta se abriu. Vocês não enxergam lá de dentro, que nem da outra vez. É o completo Não, a gente escuro. Entra assim. Eu faço só uma coisa antes de entrar. Eu uso a lentes para enxergar o além. Você não consegue, da outra vez você tentou usar. Vocês não A gente enxergam lá tá de fora pra pra trás dentro. agora é desistir da quest. Em direção ao que tá de dentro, aquela paradinha do meu personagem que eu não consegui até agora, Qual? do comando Leviatã. Ah, tá. No foco 2 tu consegue controlar a criatura, né? Isso. E aí, pelo menos uma vez por sessão, eu podia tentar encontrar alguma coisa. Eu tento puxar isso em direção ao portal. Sai algo ou não? Você sente algo do lado de dentro. Algo que comunica contigo. Não sai. Apenas Tá lá dentro. Vocês veem que o Mitríades, ele Eu entro. com os olhos meio vidrados, estende a mão Eu já entrei, já tô e vai entrando. andando. Eu Vocês entro. Vou entrar lado a lado com eles. Todos Vou entrar lado a lado com eles. Eu Pra entro e garantir que todos vão começa a tocar uma musiquinha, tá ligado? Ô Lucas, como eu Cídio. sei como o templo funciona, a partir da perspectiva do sapateiro, Uhum. eu vou saber como essa Numenera ela era, como é que ela funciona, certo? O Sim. que é que ela faz? Peraí, qual Numenera? A do... O do Viagem do templo. Tempo? Ah, o O templo templo. em si, ele é um caminho entre caminhos. Uma dimensão entre dimensões. Várias Tipo um buraquinho, possibilidades que existem. Inúmeras salas que ligam em inúmeras dimensões. Ele Mas é você que nem sabe como- a minha casa do RPG de Arconterai, Exatamente. a cabana. A cabana. E... Inclusive, Pode falar. possivelmente, ela é uma das portas lá também. Sim. Talvez eles estejam conversando com... Esqueci o nome dele. Só lembro o nome verdadeiro. Aaron Moon. É. E quando vocês adentram, saltam pra dentro, Cidil, me permitir, Eu? o Kazuma é o último a entrar. Antes de entrar, ele finalmente toma pra si como legítimo senhor da Numenera que há tanto ele segura. Aciona e todos vocês só escutam aquele zoom. Ele adentra com o vermelho vivo
da Numenera de Sabre de Luz. E quando ele adentra, nós encerramos por aqui essa sessão. Não! Muito bom, velho. Não, muito bom. Eu quero o Lucas, controle cadê? Cadê o Não, fim, pô? vamos pegar no Menera logo, pô. Vamos pegar no Menera. Não, Lucas, a gente continua Não. avançando. A Quem gente vota por encerra continuar aqui. avançando? Não Eu tem voto, democracia aqui. Eu. Não tem Eu voto, democracia. Eu voto. Eu quero saber se a gente consegue pegar essa Menera ou não. Aí a Não, bora, Lucas. Para Rapidinho, saber. É rapidinho, Vocês vão rapidinho. precisar acompanhar a nossa próxima sessão, galera. Jefferson Push Final. Não, desgraçado, maldito! Porra, velho, que infeliz! A Com certeza que ele nem definiu, esperava que a gente tomasse esse rumo, por isso que ele bicho, não a gente tava. definiu a quest, velho. Deixa a gente fazer a pelo menos encerra quando a quest acabar. Não, a gente encerra na melhor parte. Pode puxar o encerramento aí. Eu tenho certeza que ele não esperava que a gente tomasse esse caminho. Eu não esperava, realmente. Mas eu tenho o mapa do Santuário Vazio já pronto, já tem tempo. É por isso que eu disse que a ideia de Dio foi foda. Foi ideia boa da porra, doido. Dessa. Enfim. Galera, se você acompanhou esse coito interrompido até esse momento, você também deve estar muito frustrado, igual a muitos de nós aqui. Se vocês também odeiam o Lucas, deixe seu curtir, né, no vídeo. Se vocês quiserem saber o que acontece dentro do Templo do Vazio, e agora como ele não está mais tão vazio assim, preenchido pela humanidade que dele veio usufruir, não deixe de nos seguir quando a gente retomar do hiato, e comente, veja a mesa na íntegra, o episódio no Spotify ou os pedaços dela no YouTube. Nos vemos lá, queremos ser agora os senhores do templo e a chave das eras será nossa. Tchau!